tive um convite para ir morar na Itália, em 1992, através de um amigo que morava lá, justamente para trabalhar com a música, né, música secular. Então, quando fui morar na Itália, eu logicamente não tinha tido nenhuma experiência assim de frequentar a igreja, de servir a Deus de verdade, verdadeiramente, né? Foi quando, já morando na Itália, após alguns anos, eu tive a oportunidade de aceitar Cristo numa igreja italiana, que era pastoreada por uma pastora brasileira, né? E comecei assim, não tinha nenhuma experiência na parte musical, vamos dizer assim, de tocar em igreja, de nada. Eu falei, bom, quero servir a Deus, quero fazer algo para Deus, mas o que eu posso oferecer para Deus? O talento que eu tinha, que era justamente tocar e cantar. Foi quando eu comecei a aprender várias coisas sobre louvor, sobre ministério. Então, aprendi muito nessa caminhada dentro do ministério, passei por departamentos de adolescentes, passei por departamento de louvor, sendo segundo ministro de louvor da igreja. E Deus começou a me dar louvores também na língua italiana, e coisas foram acontecendo que no ano de 2012 eu voltei para o Brasil para dar um tempo aqui para a cabeça. Estava passando momentos muito difíceis, tinha tido uma recente perda do meu pai, então foi um momento muito difícil para mim, o ano de 2012. Foi quando tive um convite da minha mãe, né, que mora aqui em Manaus, que faziam já muitos anos que eu não convivia com ela, desde os meus 15 anos que eu não convivia com a minha mãe, né? E vim para Manaus assim para espairecer mesmo a mente, mas até então tinha decidido que não queria mais saber de igreja, não queria mais, não estava mais com vontade, não tinha mais esse desejo, não via mais não tinha mais uma motivação para estar assim firme na igreja, queria buscar outros caminhos. Foi quando eu, passaram-se alguns meses aqui em Manaus, eu decidi voltar. Eu falei, não, eu vou voltar para a Europa, porque eu, afinal, morei lá quase 20 anos e é muito difícil acostumar aqui no Brasil. Cheguei a comprar a passagem marcada uma semana antes do carnaval desse ano, né, de 2014. Eu senti algo me incomodar na garganta numa sexta-feira, uma dorzinha de garganta normal, que você acha que vai ser uma gripe normal, simples assim. E me incomodou na sexta, eu tomei um remedinho, não melhorou. No sábado já não conseguia me alimentar, doía muito, né? Quando foi no domingo, continuou doendo e o remédio não passava. E esperei até na terça-feira, sofrendo de dor e não conseguia dormir. E era um incômodo muito grande, foi aumentando a dor, né? A garganta foi se fechando. Foi quando fui no pronto-socorro. E o médico falou, olha, você tem bastante pus aí, vou te dar um antibiótico aqui para ver, né, como é que vai ficar. Ele me deu um antibiótico, eu tomei 2 dias e não resolveu. E foi quando fomos a um especialista, e no especialista falou, ó, tem que te internar agora, porque tá cheio de abscessos aí, a coisa tá séria, você tem que tomar antibiótico na veia e temos que dar um jeito nisso. Fiquei ali 8 horas tomando remédio, passando super mal e voltei para casa. No outro dia fui de novo na médica, comecei a ficar já com medo ali, porque até então, na minha vida inteira, nunca tinha tido problema sério assim de garganta. Eu que sempre trabalhei com voz, sempre cantando, quando cantava à noite, sempre quantas e quantas noites cantando todo dia e nunca tinha problema de garganta, fumava também, nunca tinha nenhum problema, né? E as coisas se fecharam de tal maneira que, quando fiquei naquela noite no hospital, começou a passar um filme na minha cabeça, né, em relação à minha vida, as coisas que vinham acontecendo, aquilo que estava parado, né. Foi quando eu estava internado naquela noite, estava comunicando com meu irmão, e ele falou, meu irmão, te prepara porque Deus vai visitar você aí nesse hospital. Porque Deus tem promessa na tua vida, você está passando esse momento difícil aí, mas você não pode desistir. Então assim, passava um filme na minha cabeça e eu ali naquele hospital, essa semana inteira de batalha, não conseguia dormir, não me alimentava. Eu passava, devido aos medicamentos, antes de ir para o hospital,
a minha boca salivava de tal maneira que eu era de 2 em 2 minutos eu tinha que estar cuspindo. Eu passava com um balde do meu lado, porque era realmente, não tinha como. E aquela coisa machucando a garganta, assim, muito forte, fechada. Para tomar um pouquinho de água assim, tinha que pôr um canudinho na ponta, no canto da boca, né, para poder conseguir, porque eu sentia muita sede, então, mas era uma dor assim terrível, assim, uma coisa muito forte, nunca tinha sentido algo parecido. Foi quando Deus falava ao meu coração, como se fosse assim, tá vendo até onde você teve que chegar para você ver, né? Você tem 2 caminhos a seguir, ou você está comigo ou você vai estar sujeito a esse tipo de coisa. Então, aquilo foi mexendo muito forte no meu coração. Na segunda-feira, eu estava com a passagem marcada para viajar para São Paulo. Durante uma crise que eu tive de tosse, eu fui ao banheiro, né? E passando muito mal assim, ouvindo gritos das pessoas, uma coisa bem forte mesmo. Foi quando me deu uma crise, eu comecei a botar umas coisas para fora assim, começou a sair sangue da minha boca, eu olhei aquilo assustado e me deu uma forte vontade de tossir forte, mas tudo doía demais, né? Foi quando eu senti como uma bola de fogo vindo assim de dentro mesmo para fora e rasgando toda a minha garganta assim, e botei para fora mais ou menos, comecei a botar para fora, botei uma placa muito grande de pus, de coisas terríveis assim. E cada coisa que eu conseguia botar para fora, eu me senti um alívio, né, da dor, de tudo. E eu clamava com um fiozinho de voz, que eu também não tinha voz, devido ao medicamento, a minha voz ficou só um fiozinho de voz mesmo. Eu começava a glorificar a Deus, começava a pedir perdão a Deus e vinha aquela ânsia de novo. E eu sei que por fim foram 7 vezes que aconteceu isso. E uma coisa maior que a outra, e a dor ia... A cada vez que eu conseguia botar para fora aquilo, a dor ia diminuindo e eu sentindo um alívio no coração, né? E estava amanhecendo o dia, quando voltei ali para a maca onde eu estava, foi justamente a hora que eu cheguei ali e a senhora estava passando com o café da manhã e eu estava muito fraco assim, eu lembro que ela deixou um copo de suco de manga gelado e as outras vezes que ela deixava eu morria de medo de tomar porque eu sabia que ia doer muito, né? E quando ela deixou um copo eu falei, a senhora pode deixar 2? Ela deixou 2 e, para a glória de Deus, quando eu comecei a tomar normalmente, desceu tranquilamente, como se eu nunca tivesse ficado doente. Foi uma coisa assim, uma sensação assim, que eu comecei a glorificar a Deus e as lágrimas vieram e eu falei, Deus, muito obrigado pela tua misericórdia, porque o Senhor realmente tem algo na minha vida e eu sei que eu não posso mais fugir disso. E realmente, irmãos, o que eu tenho a dizer com toda essa experiência é que eu tentei fugir de Deus várias vezes, tentei, porque a gente sabe que o caminho com Cristo é um caminho que a gente vai encontrar muitas dificuldades também. Porque Jesus falou que no mundo a gente teria aflições, né? Teria assim, tem bom ânimo, né? Que a gente vai vencer. Só que a gente, como somos homens, como somos mais carnais do que espirituais, a gente realmente, quando vê uma pequena dificuldade, a gente já quer pular fora, já quer, não, isso não é para mim não, pensei que ia ser diferente, pensei que ia ser uma coisa, um caminho mais florido, mais, né, de tranquilidade, mas ninguém está livre disso. No caminho com Cristo é um caminho assim, que a gente vai ter dificuldade, vai ter batalha, vai ter luta, mas vai ter sempre uma vitória que você vai falar, poxa, está valendo a pena, está valendo a pena. E o que eu tenho a dizer hoje é que eu sou muito grato a Deus, porque Ele teve misericórdia da minha vida. Jesus, que faz maravilhas. Jesus, que cura as feridas. Jesus, o amado da minha alma. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, tu és o Cordeiro. Jesus, o amor verdadeiro. Eu hoje vim aqui pra te dizer que eu estou apaixonado por você.
sobre si todas as nossas dores.